Muito boa noite a todas e todos. Vamos chegando para essa sexta-feira à noite, às 8 horas, dia tradicional da gente fazer essa live, debater sobre assuntos importantes e pertinentes da atualidade. Hoje o debate é sobre um tema importante, né? Um tema que está aí na boca do povo, um tema importante que acaba sendo algo que a gente, infelizmente, precisa conviver. É um tema que mata pessoas, um tema que coloca em xeque democracias ao redor do mundo, e um tema que, infelizmente, está sendo usado por grupos, né, para poderem ter poder político, ter influência, que são as fake news, as famigeradas fake news, né? Então vamos chegando, gente, vamos já compartilhando esse vídeo, vamos já chamando os seus amigos, as amigas para participar desse bate-papo, que hoje vai contar com profissionais que ajudam a nós entendermos, né, esse momento. Nós vamos conversar com o Gustavo Villa, que é jornalista e radialista da TS Rádio, aqui de Mirassol, e vamos conversar também com o Leandro Brito. O Leandro Brito é um psicólogo e ele vai falar para a gente sobre os pareceres da psicologia em relação às fake news e como elas impactam a nossa vida. Então, vamos chegando, gente, vamos compartilhando, vamos fazer um bom debate aqui, que vocês todos possam participar, mandando seus comentários, mandando suas perguntas, para enriquecer o nosso debate. Tá bem? Acho que nós já podemos ir recebendo os nossos convidados de hoje. Primeiramente, o Leandro Brito, psicólogo. Muito boa noite, Leandro, Boa tudo bem? Noite. Bem, boa noite. Obrigado pelo Maravilha. convite. Tema Obrigado você. extremamente importante, né? Sim, sim. Para o momento que a gente vive, né? É fundamental esse debate. Obrigado você por aceitar o convite, por se dispor a estar aqui com a gente, dedicar o seu tempo para nos ajudar a entender como as fake news agem na mente humana, né? Muito obrigado, Leandro. Vamos receber agora também o Gustavo Villa. Muito boa noite, Gustavo, tudo bem? Boa noite, Adriano, Leandro, as pessoas que vão acompanhar esse debate, como vocês já disseram, extremamente importante. Eu vou tentar trazer um pouquinho da ótica do jornalismo, fazer as pessoas entenderem como funciona a rotina do jornalista, desde a apuração da notícia até a publicação do fato, como esse fato o que influencia, né, a publicação desse fato, por que aquele fato foi publicado daquela forma, com aquela manchete, por que o veículo de comunicação prefere daquele jeito, enfim. E como as pessoas hoje, quase todas as pessoas são portadoras de notícia, né, utilizando aí as redes sociais, e essas pessoas comuns também, que não são jornalistas, têm que tomar muito cuidado com o que publicam e com o que leem nas redes sociais. Sem dúvida, uma ótima introdução ao tema, Gustavo, que você trouxe para nós. E eu quero começar falando com você. Eu vi um dado, estava estudando para a nossa live, para o nosso bate-papo, e eu vi que no Twitter, por exemplo, e nas outras redes sociais também, uma fake news tem a possibilidade, tem 70% mais possibilidade de ser compartilhado do que uma notícia real. E eu acho que é muito pelo formato como se faz, né? Então, seu olhar técnico do jornalista, o que você me diz em relação a isso? Por que isso acontece? Qual é esse formato? Eu acho que a pessoa que lê uma notícia e ela tem afinidade com aquela notícia, ela acaba gostando daquilo. E as notícias falsas, ela tem esse apelo, né? Elas têm esse objetivo de apelar para o que a pessoa quer ler, quer ouvir. E isso acaba fazendo com... O Leandro vai poder falar melhor sobre esse aspecto psicológico da coisa, né? Acaba fazendo com que a pessoa replique isso sem, ao menos, checar aquilo que está publicando. E isso é muito
perigoso. Eu acho que esse número aí, esse estudo, na verdade, é da MIT, lá nos Estados Unidos, né? Depois que o Donald Trump foi eleito, eles resolveram fazer esse estudo do porquê as pessoas têm essa facilidade de divulgar e replicar uma notícia falsa. Muito bem. Leandro, as fake news, elas soam aos ouvidos das pessoas de melhor maneira do que notícias verdadeiras? Por que isso acontece? Sim, é isso mesmo, né? O formato, né? A estrutura da fake news, ela já é pensada para isso. Então, nós somos manipulados pelo afeto. E a gente tem um tipo de funcionamento que ele é chamado de uma tendência cognitiva. Então, existem alguns estudos que eles demonstraram que é mais fácil a gente acreditar numa notícia que eu já acreditava, né? Então, que ela afirma, na verdade, uma crença particular, do que uma notícia que entra em desacordo com a minha crença, né? Então, certamente isso vai gerar uma quantidade muito maior de compartilhamento do que uma notícia que entra em desacordo, né, com aquilo que eu acredito. Eles usam, né, um tipo de estrutura de mensagem que eles vão se fundamentar em alguns conceitos da psicologia social. Por exemplo, alguns fundamentos morais, né? Então, notícias que vai agregar o grupo, né? Ou notícias que vai gerar uma repulsa, né, ao outro lado. Então, isso, com certeza, né, vai gerar, vai motivar muito mais o compartilhamento do que uma notícia checada, né, feita por um jornalismo de qualidade. Eu acho que você falou algo muito interessante aí em relação ao fato de as fake news virem de encontro às crenças e às percepções já pré-existentes no indivíduo, né? Aquela reflexão que a gente faz, né? Se eu concordo com isso, se é exatamente o que eu penso, como é que isso pode ser mentira, né? E eles conseguiram de uma maneira bastante criativa e arquitetada usar isso para inúmeras frentes. Hoje nós vamos falar sobre a perspectiva das fake news, sobre a psicologia, sobre o jornalismo e também sobre a política. Antes da gente continuar, pessoal, eu queria pedir para vocês irem no Facebook de vocês, que vocês compartilharam, né, a nossa live, e colocar ela em público, tá? Porque normalmente quando a gente compartilha, ela fica só para os nossos amigos, e isso impede muita gente de estar participando com a gente. Então coloca lá em público, tá? Para todo mundo poder participar, mandar os seus comentários e participar do nosso debate aqui. É um debate muito amplo, são coisas que acabam abrangendo, é um assunto que acaba abrangendo muitas frentes aí na nossa vida, né? Tem algumas coisas que a gente precisou lidar no último período, politicamente falando, né, em relação às fake news, como, por exemplo, na corrida eleitoral, nós tivemos muitas, na corrida eleitoral de 2018, e certamente veremos na corrida eleitoral agora de 2020 também, as fake news, né? Fake news que elegeram muita gente. A gente não está falando só do Executivo Federal, não. Nós estamos falando de fake news que elegeram uma debandada de pessoas em todos os níveis da política, desde governadores até deputados estaduais, deputados federais e o pessoal lá da alta cúpula também, né? Algumas fake news aqui que eu separei para a gente ler e poder discorrer sobre elas. Uma delas, com certeza. Tem a ver com o que você está falando aí. Aqui, recentemente, aqui em Mirassol, a Prefeitura Municipal publicou uma nota em suas redes sociais, no seu site, para explicar que a verba que estaria chegando para o combate ao Covid-19, de 2 milhões de reais, não seria uma verba vinda de emenda parlamentar, de que vereadores teriam intercedido em favor. Então, quer dizer, utilizaram o combate ao Covid-19, que é uma verba federal que vem sem ser emenda parlamentar, sem nada, para
vamos dizer assim, o pai da criança, né? Ó, eu sou o pai dessa criança, eu que trouxe o dinheiro para cá, não foi o prefeito. E a prefeitura teve que publicar essa nota aí para poder explicar para a população como é que funcionava a questão da verba. E tá aí a grande dificuldade depois de desconstruir um conceito já implantado, uma notícia já implantada. As pessoas elas já entenderam, já pegaram como verdade essa afirmação de que são vereadores que trouxeram essa verba e vão para cima da prefeitura porque elas realmente têm o direito de cobrar, tem que cobrar porque a nossa cidade está passando por momentos muito difíceis, né? No questão de infraestrutura, mas é preciso averiguar, né? Acho que as mídias tradicionais, a gente tem a capacidade também de buscar a informação correta e saber que essas verbas estão vindo por conta da pandemia, por conta da urgência pública que nós estamos vivendo. E fazer o uso político disso é de uma baixeza, sabe? É de uma baixeza sem tamanho. Mas, enfim, estava falando aqui sobre as fake news que chegaram, algumas me chamaram muita atenção, né? Como, por exemplo, aí, aquela fake news famosa, né? A mamadeira em formato de genitália, que mexe com o que o Leandro falou, com a moralidade das pessoas, né? O kit gay também, que para as nossas crianças, o gabinete do ódio que fabrica mentiras em cima de mentiras, coisas deslavadas, como, por exemplo, que tem uma fake news que eu separei, um aplicativo chamado SUS Covid-19, que é um aplicativo falso e, quando instalado no celular, capta todas as informações do seu aparelho. Beber muita água e fazer gagarejo com água morna, sal e vinagre previne o contágio da Covid-19. São fake news que matam pessoas, fake news perigosas, né? Tem uma fake news também aqui, que aconteceu no Guarujá há alguns anos atrás. Uma mulher foi espancada até a morte em praça pública após boatos em rede social de que ela fazia magia negra com crianças. Agora eu pergunto, por que alguém inventa algo dessa magnitude, desse jeito? Né? Para que alguém inventa isso? Qual é o benefício que traz para a sociedade criar esse tipo de animosidade? Né, Leandro? Por que isso acontece? Sim. Tem uma pergunta aqui para você, Leandro, caso você queira também já aproveitar para responder. Uma pergunta ao Leandro: é preguiça das pessoas ou maldade, mesmo a falta de vontade de pelo menos abrir e ler o que estão postando? Sim, sim. Então, na verdade, o que acontece? Muita gente fala de falta de capacidade, né? A gente tenta desqualificar pessoa de baixa capacidade, mas não se trata nada disso. Se trata de um fenômeno que é esse fenômeno da tendência cognitiva. A notícia, né? A fake, não é nenhuma notícia, né? Mas a fake, porque a fake ela tem uma estrutura própria, né? Normalmente, ainda mais quando é caso de fake política, ela tenta desqualificar o outro lado. E quando a gente vê uma notícia que confirma uma crença pré-existente, isso causa um prazer, né? Isso causa uma certa... Então, eu simplesmente deixo de verificar porque confirma, né, a minha crença. E tem pesquisas, inclusive, o que eles fizeram? Eles pegaram, por exemplo, um estudo falso sobre tabagismo, né? E gravaram esse estudo numa fita, só que disseram que a gravação ficou ruim. Então tinha uma parte que defendia que o tabagismo não causava prejuízo para a saúde, e uma outra parte do estudo, ele defendia que sim, que causava um grande prejuízo. E deram essa pesquisa para as pessoas ouvirem e falaram: olha, se você apertar esse botão, o som vai ficar melhor. O ruído da gravação, né, que ficou com um probleminha, ele vai desaparecer. E o que eles constataram? Que as pessoas que eram fumantes, elas apertavam o botão na pesquisa que dizia que tabagismo não fazia mal nenhum para a saúde. E na outra parte, não. Né? Então, a gente tem uma tendência, né, de qualquer lado, né? De tentar confirmar aquilo que é a minha crença. Por quê?
essa crença e essa fake, a fake news, ela vai entrar em contato com o sistema de crenças, né? Com o sistema de crenças que ele me dá uma estruturação subjetiva, então ele me dá uma identidade, né? Ele me dá um pertencimento de grupo, né? Então o que acontece? O pertencimento, ele é muito importante, né? Para a gente vive em grupo, né? Isso. Né? E desqualificar o outro lado, o que acontece? O Freud propôs isso, né, na psicologia das massas. O que ele disse? Quando a gente tem um outro lado, né, um grupo que é sentido como inimigo, o meu grupo ele fica mais coeso, né? Então é todo um movimento que ele é em parte inconsciente, né, parte é consciente, né, mas não sei, eu não diria nem maldade, né, da pessoa. É uma falta de atenção com si próprio mesmo, né? Uma falta de cuidado. Mas, como o Adriano colocou, né, a fake news ela pode causar um prejuízo muito grande. Gustavo, dentro disso que o Leandro acabou de falar, em relação ao pertencimento, em as pessoas a estarem desatentas aos fatos e acabarem consumindo aquilo que vos agrada, como que vocês, dentro do jornalismo, vocês que trabalham com isso, com a missão a missão importantíssima de estar informando as pessoas de maneira correta e de maneira responsável, porque nós sabemos que hoje a democracia ela se constrói dentro dos três poderes, né? Que é o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, mas nós não podemos esquecer que existe um quarto poder, que é a imprensa. A imprensa ela tem um papel importantíssimo dentro das democracias, seja municipal, do Estado ou até mesmo de um país. E nós vemos as democracias ruindo no mundo inteiro por conta de fake news. Como lidar com isso dentro do jornalismo? Como montar notícias para que elas cheguem nas pessoas, que sejam interessantes, para que as pessoas possam consumir as notícias corretas? Bom, é interessante você ter citado o Quarto Poder aí, que é o livro do Paulo Henrique Amorim. O livro chama-se O Quarto Poder, é um livro muito bom, uma dica, então, para quem quiser entender um pouco o funcionamento da imprensa, que realmente tem esse funcionamento, né? Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. E a imprensa tem um papel importantíssimo dentro desse mecanismo aí, porque ela consegue derrubar um presidente. Foi assim em várias oportunidades, né? Com Collor, mais recentemente com a Dilma. A imprensa consegue. A imprensa é a grande responsável de fazer a divulgação, de publicar as notícias e fazer a opinião pública mudar. Como fazer isso de uma forma responsável? Então, eu vou falar um pouquinho da minha rotina. Eu apresento um programa diário de notícias na TS Rádio, de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã. Eu preciso trazer um resumo do que aconteceu nas 24 horas dentro de Mirassol. Como que eu faço isso? Eu recebo muita mensagem, muita coisa de muita gente, eu não posso falar qualquer coisa. Eu estou empunhando o microfone, eu estou aparecendo para as pessoas, eu tenho que selecionar muito bem aquilo que eu vou poder e que eu não vou poder publicar, né? Então, a apuração de uma pauta, ela começa com você, primeiramente, ouvindo todas as pessoas que estão envolvidas naquela história, né? O que aconteceu? Qual foi o fato? Quem está envolvido? Então, primeiro eu tenho que ir a campo e tenho que pesquisar o que realmente aconteceu. As pessoas vão me contar, eu vou ouvir todas as versões, e aí sim, eu vou, com a minha ótica, fazer um texto, escrever para poder, no caso da rádio, eu vou publicar aquela notícia com a minha ótica, mas ouvindo todo mundo que está envolvido e apurando se aquilo realmente aconteceu daquela forma. Então é assim que o jornalista deveria, pelo menos, trabalhar, né? Essa é a forma responsável de se trabalhar como um jornalista. E é o que as pessoas hoje, e a maior derrota do jornalista é que hoje em dia não é uma obrigatoriedade você ter o diploma para ser um jornalista, né? Então qualquer pessoa já se sente um jornalista
tendo qualquer blog aí, qualquer rede social, enfim, já se sente um jornalista. Mas está trabalhando de forma responsável, está fazendo as coisas direitinho? Eu acho que a maioria não. Tem gente que sim, tem gente que mesmo sem ser jornalista, a gente vê que faz um trabalho legal, mas tem gente que trabalha em prol de outros interesses aí. A gente vê um pouco da degradação, então, da classe, né, em relação à não necessidade mais do título para poder exercer uma profissão que é tão importante, né, que diariamente está ali informando as pessoas e formando a opinião pública. O Leandro, psicólogo, ele tem que ter o CRP, né, que é o Conselho Regional de Psicologia, ele tem que ter a formação para poder atuar. Eu acho que o jornalista deveria continuar com o MTB, que era o órgão, né, responsável ali pela regulamentação da sua profissão. Agora, em relação à forma como se faz imprensa hoje, eu vou começar com o Gustavo em relação a isso, Leandro, depois a gente vai para o seu parecer. Eu também queria dar um pitaco em relação à ótica política, porque a nossa atuação a nossa atuação social, a nossa atuação política, ela tem que lidar com esse tipo de situação também. Nós somos vítimas de fake news e de pareceres errados diariamente, né? Eu acho que até vai ser um bom espaço aqui para a gente poder falar sobre isso. Mas hoje, Gustavo, tornou-se uma moda dentro da imprensa nacional e da forma de se fazer jornalismo e programas, colocar dois lados totalmente antagônicos para poder debater. Você acredita, dentro da sua ótica como jornalista, que isso ajuda ou atrapalha na formação da opinião pública? Aí depende de quais são os dois lados, né? Se são dois lados que defendem uma ótica diferente de um assunto, mas que essa ótica, essa opinião diferente faz um sentido, tem embasamento científico, principalmente, dos dois lados, aí tudo bem. Agora, quando você põe de um lado a ciência e do outro lado as pessoas que não acreditam em ciência, por exemplo, que tem um argumento que se baseia em achismo, aí você não pode dar voz para essa pessoa. Ouvir todo mundo não é o caminho. Quando você tem, como eu disse, para explicar a apuração de uma notícia, você tem que ouvir todos os lados e entender qual é a história. Mas dá para perceber quando a pessoa está usando um argumento que é totalmente descabido, né? Um argumento que não existe nenhum embasamento. Então, se essa pessoa está usando um embasamento desta forma, esse tipo de embasamento que não tem uma explicação, principalmente científica, vamos falar de ciência, né? Que é o que está em voga hoje aí com a Covid-19, a gente tem que acreditar que os cientistas estão trabalhando de forma séria. E se tem alguém se contrapondo à ciência, esse alguém não deve ser ouvido. Essa é a minha ótica como jornalista. Dentro da psicologia, Leandro, como você vê a utilização desses dois lados totalmente antagônicos, lados que buscam um embate e não um debate? Porque hoje o que a gente vê é justamente isso, quando se coloca para a construção de um debate, quando se coloca para a construção de argumentos em busca da verdade, a gente não vê mais isso acontecendo na verdade, né? A gente vê dois lados tentando se matar. E dentro da psicologia, como que você vê isso? Isso é positivo, isso é negativo, isso constrói, isso destrói? Tá. O que acontece? Para a gente entender, a gente está falando de fake news, né? Precisa considerar todo esse cenário mesmo, né? E como que isso surge, como que isso foi construído. Então, até um certo tempo atrás, o que acontece? A gente tinha que, para o capital, para o grande capital, era interessante até a democracia, a informação de qualidade, né? E, então, assim, essa questão de uma extrema polarização que leva a um não diálogo, né, uma impossibilidade de diálogo, ela vai estar a serviço, na minha forma de entender, a reprodução mesmo desse capital,
né? Mas, de fato, a gente chega no impasse, né? Porque não tem comunicação, né? Então, não tem um debate, como o Gustavo colocou, no sentido de construção, né? No sentido de troca, né? Para se chegar a uma informação de qualidade, né? Então, a gente fica muito limitado com isso. É todo um movimento que vem, na verdade, com a internet, cada um fala, né, o que quer. O Gustavo falou aí da questão do jornalismo, né, da necessidade, né, de se ter uma formação, né, ou não qualquer um se coloca como jornalista. E com o advento da internet, o que acontece? A informação ela se diversifica muito. O que era monopólio de grandes grupos, né, ele passa a ser extremamente dividido. Né? E a gente chega num estado onde a gente perde os referenciais de verdade. E, no meu ponto de vista, essa polarização que você colocou, ela está muito a serviço exatamente disso, da gente desestabilizar os nossos referenciais de verdade. Né? Então, no meu ponto de vista, é um prejuízo muito grande. Né? Isso não traz, né, crescimento, construção. Porque cada um defendendo a sua teoria, e como o Leandro falou aí, ninguém quer chegar num consenso, né? Eu defendo o meu, você defende o seu e nós vamos brigar. É para isso, esse estilo de programa que a gente tem visto na CNN muito, por exemplo, né? Sim, pois é. E isso vai gerar, Adriano, só para finalizar, esse comportamento de massa, né? O que acontece? A gente adere a um funcionamento de massa, é nós contra eles, né? Na massa, o que acontece? A racionalidade ela fica reduzida, a capacidade cognitiva ela é reduzida, né? Então tudo tende a ser simplificado, né? E simplificando ao extremo, de fato a gente não consegue chegar a lugar nenhum, pelo contrário, né? A confusão ela se torna cada vez maior, né? E a gente começa a ter um tipo de pensamento anticientífico. Né? A gente se relaciona com o mundo através de pensamentos mágicos. Né? Porque o líder disse, né? O remédio funciona porque esse falou, ou não, porque é chinês, então eu não vou tomar. Né? Gera esse tipo de coisa que é muito pobre. No início do seu raciocínio aí, Leandro, você falou uma coisa interessante da relação do modelo de desenvolvimento econômico vigente hoje no mundo com essa tendência de fake news, de autoritarismo. Então a gente vê, né, eu gostaria de fazer um adendo nisso tudo, a gente vê que realmente surgiu essa forma de se manipular as pessoas de acordo com a falta de possibilidade cognitiva mesmo, de entender, né, o que está ao redor de grandes massas das pessoas, principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil, que tem deficiências históricas no que diz respeito ao senso crítico, ao pensamento crítico, à escolaridade, né? Então a gente vê que isso está sendo usado como uma forma de dominação das classes historicamente já dominadas para a manutenção do status quo, né? Para a manutenção do que já veio sendo algo muito ruim e o aprofundamento disso, porque você joga as pessoas numa falta de perspectiva muito profunda, porque não há mais verdade. Se não há mais verdade, qual é o sentido das coisas? Não é mesmo? Qual é o sentido de tudo? A gente chegou ao absurdo de se ver mentiras relacionadas a um remédio para a utilização de uma doença, para o tratamento de uma doença que é desconhecida, que está matando gente, né? Já passou de 80 mil pessoas. Em Mirassol tivemos mais mortes hoje. O Gustavo tem os dados melhores do que eu. Hoje eu fiquei ocupado preparando a nossa live. Mas, como é que pode, né? Olha só a proporção que toma. Algo que se criou a partir lá da alt-right americana, com a Cambridge Analytica, para uma tomada de poder, né, dos republicanos por parte do Donald Trump, com muito dinheiro
aplicado nessa estratégia, nessas tecnologias dos bots, né, dos robôs que replicam as notícias, né? Eu sempre que a gente fala sobre isso, eu lembro do Goebbels, né, que é o pessoal, era o responsável do marketing, do nazismo. Ele falava que você precisa contar uma mentira, contar 1000 vezes até que ela se torne uma verdade. E a gente vê isso acontecendo nos dias atuais. O Jaelson Stuck, um abraço para você, amigo, colocou esse comentário aí do Renato Russo, compôs em 93, Perfeição, uma música que eu particularmente adoro, uma forma de crítica às canalices. Na opinião de vocês, que estágio está e quantas décadas precisaremos para virar o jogo? Olha, eu vou tomar liberdade para iniciar essa resposta. Eu acredito que a gente está longe de uma mudança profunda no que foi denunciado pelo Renato Russo em 93. Nós precisamos aprofundar o senso crítico das pessoas, e hoje nós estamos na contramão disso, né? Nós estamos totalmente ao contrário do que a gente precisa buscar para poder fazer essa transformação, né? Tudo que foi dito lá em 93 era uma verdade do tempo, é uma verdade atual que está no debate social, mas que a gente não consegue abordar o assunto. Queria passar para o Gustavo. Gustavo, se você quiser falar sobre isso que o Jaelson colocou. Um abraço para o Jaelson também. E é uma das minhas letras favoritas aí, né? O Renato Russo é uma música perfeita, assim, vamos pôr, né? A pergunta dele, em que estágio está? Eu acho que nós atingimos hoje um estágio de canalice total e canalice aberta para todo mundo ver, né? Todo mundo está vendo o que está acontecendo em todos os cantos das redes sociais, das mídias tradicionais. Todo mundo está vendo o que está acontecendo e mesmo assim parece que a gente está num estado de platô ali, né? Tá tudo normal, né? Enfim, eu acho que antigamente muita coisa do que acontece hoje não seria permitido. O que existia canalice lá em 93, mas eu acho que lá em 93, uma época que eu era criança ainda, então eu não posso falar com tanta propriedade assim, mas eu acho que não era tão escancarado assim para a gente ver o que está acontecendo. A gente vê, né? E não se faz nada. Leandro. Sim. Pois eu concordo. Eu acho que vai demorar muito, né, para a gente superar o estágio atual e, de fato, essa coisa, a gente passa, né, com o advento da internet, por uma forma de relação que ela se dá numa rede de dados, né? Então, a comunicação ela acontece de uma forma muito mais rápida, né? A fake mais ainda, né? O Adriano colocou o dado aí, 70% mais chance, né, de ser compartilhado. E então, ao mesmo tempo que a gente tem um acesso, né, maior, né, uma informação que poderia ser usado para uma construção de um conhecimento, né, e em prol de uma liberdade, né, o contrário de uma canalice aí, né, denunciada já lá em 93, a gente tem também isso tudo sendo usado para exatamente o contrário, né? Então é o excesso de informação que a gente tem que leva a uma desestabilização, a gente não sabe, perde, né, os referenciais de verdade. E aí, claro, né? Então a canalice ela é maior, né? Mesmo, né? Pelo menos ela é mais evidente. Nós vimos atualmente o embate entre executivo, né? Entre os poderes que estão vigentes e as oposições na luta pela narrativa. E o que nós vemos, para quem está na situação hoje, é uma atuação que é chamada de aproximações sucessivas. Porque a gente já passou aqui hoje sobre o assunto da utilização das fake news para a manutenção do status quo, para a manutenção de tudo como ele sempre foi, e agora uma radicalização no sentido de deterioração da democracia.
Em 93, eu estou fazendo esse link porque é o seguinte, em 93, fazia pouco tempo que nós tínhamos saído da ditadura. Então, as pessoas que estavam ali, jovens adultos, eles eram filhos da ditadura, né? Então, existiam outras formas de se enxergar a democracia. A democracia brasileira, ela nunca esteve profunda, ela nunca foi forte e consolidada, ela sempre foi muito frágil. E nesse momento, ela está em xeque, ela está contra as cordas, porque são ataques atrás de ataques. Hoje, 16 contas no Twitter de pessoas ligadas ao bolsonarismo, ligadas a robôs que jogam fake news diariamente nas redes, foram tiradas do ar. E, com isso, nós vemos um fenômeno. As pessoas chamadas pertencentes do chamado gabinete do ódio estão migrando de rede social. Eles estão saindo dessas redes tradicionais e estão indo para uma outra que, se eu não me engano, chama Parler, né? Isso é perigoso do ponto de vista da imprensa, Gustavo? Você acha que se eles se isolarem dentro dos seus núcleos e ficarem articulando entre si, é mais perigoso do que continuar na nossa ótica? Se for pouca gente para lá, talvez seja até melhor. Mas do jeito que está o fanatismo, né, político hoje, é bem provável que muitas dessas pessoas migrem realmente, abram uma conta nessa nova rede social, né? O cara fala, toma esse remédio aqui, eles estão tomando, meu. Então, é muito perigoso, sim, porque ele está influenciando as pessoas, né? E aquela coisa, não está tomando aquilo, tudo que eu falei das pessoas terem que tomar um cuidado nas redes sociais, a gente não vê esse cuidado por parte do maior chefe da nação. E isso está sendo muito perigoso, sim, e muito disso, esse comportamento está influenciando a catástrofe total que está sendo a Covid-19 no Brasil. Sim. Leandro, quando os radicais ou essas pessoas que compactuam com as mentiras que são contadas, que acabam vindo de encontro com suas próprias crenças, quando eles se isolam dentro de pequenos núcleos e se articulam entre si, você, na sua ótica da psicologia, é mais perigoso quando eles se isolam e se articulam entre si ou quando eles estão sob a nossa ótica? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu não sei, eu não tinha pensado no assunto, mas eu acredito que pode se tornar mais perigoso, né, Adriano, não ter nenhum controle, né? Então, eles criam um grupo que é o grupo deles, né? Que é o grupo, as regras, né, são deles, né? Claro, isso para ser disseminado, né, para surtir algum efeito, eles vão ter que se misturar de alguma forma, né? Eu acredito que isso, posteriormente, tem que partir para uma disseminação, né? Mas esse isolamento, todo isolamento, né, ele gera isso tudo que a gente já falou. A impossibilidade do diálogo, né, que já está, na verdade, muito prejudicado, né, e a impossibilidade do passo à frente, né? A gente fica naquele movimento, no pré, né? Na minha crença pré-existente. Tem uma máxima, né, que fala: eu prefiro que os radicais estejam barulhentos, mas inseridos na nossa sociedade, do que articulando sozinhos, no escuro, debaixo dos panos. Eu queria acrescentar aí o seguinte, porque hoje o isolamento existe mesmo dentro da própria rede social, o Facebook, o Twitter, porque existem os algoritmos que trazem para a gente aquilo que a gente quer ver, aquilo que a gente mais interage, né? Mas não é um isolamento total. Agora, o interessante aí é o seguinte: quem bloqueou as contas foi o próprio Twitter. Outro dia o Facebook, né, teve que apagar postagens. Então, as próprias redes sociais estão tomando a liberdade e julgando isso aí. E as autoridades, onde ficam nisso? Elas não vão fazer nada com relação a isso. Elas têm que julgar isso, tem que ter alguma lei, alguma coisa, né? Porque na legislação
ainda não tem nada sobre internet, só fala sobre as mídias tradicionais, né? Então precisa mudar a legislação para que isso ocorra. Então a discussão é muito ampla em cima disso. Olha só o comentário do Fábio Galves. Como podemos nos defender de tanta coisa ruim nas redes sociais? Sair delas, eliminar a amizade daqueles que postam as fakes, vamos ficar sozinhos. Tá difícil ver e ler cada uma pior que a outra. É isso, Fábio. Eu acredito que nós temos que, dentro das nossas interações reais, começar a fazer... Assim, a pessoa, quando ela começa a falar muitas coisas desencontradas e ser muito negacionista e colaborar com a desinformação, quando a gente começa a falar, olha, tá bom, e parar de bater tambor para louco, essas pessoas elas começam a ouvir mais, né? Eu não estou dizendo aqui que nós somos os donos da verdade, até porque donos da verdade não existem, mas a verdade existe. Sim, e uma meia-verdade está mais próxima da mentira do que da verdade. A gente precisa prestar atenção nisso. Coloca a mão na sua consciência, vocês que compartilham coisas que são mentiras e que você sabe que é mentira e que está compartilhando mesmo assim. Como, por exemplo, mentiras que contam acerca de uma companheira nossa, a Marielle. Né? A Marielle Franco nos deixou por conta de um assassinato bárbaro, por conta das milícias cariocas, e até hoje contam mentiras sobre ela. Dizem que ela tinha envolvimento com tráfico, dizem que era ela miliciana, dizem que foi queima de arquivo de dentro do partido que ela pertencia, sabe? E tudo isso vai gerando uma desinformação, uma animosidade muito ruim na sociedade, que faz com que a gente fique nessa lógica do embate para sempre. Agora, como se defender disso? É o que a gente estava falando. Acho que se isolar não é o caminho. Acho que o diálogo sempre é o caminho, né? Conversar, mostrar, exemplificar. Eu acho que é assim que se faz, né, Leandro? O que você tem para concluir acerca disso para eu ir para a próxima pergunta? Sim, tá. Muito interessante a pergunta do Fábio, né? Abraço, Fábio. Dificilmente as pessoas aderem a alguma ideia, né? Alguma ideologia, as fakes em si, né? Por missão, por acreditar em missão. O que eles acreditam? Que isso vai trazer alguma vantagem para eles, né? Isso pode estar um tanto, né, não tão consciente, mas que seja adesão ao grupo, né? Ou alguma vantagem material, né? Então, e claro, o fake, a estrutura do fake, ele vai manipular pelo afeto. Então, ele vai pegar naqueles pontos, né, de moralidade, né, de justiça, né? Questiona o que é, né, a justiça. Então, olha aí, ó, soltou e o cara matou não sei quantos, esse tipo de coisa, né? E o que a gente pode fazer, né? Como o Adriano colocou, se isolar não é, né, uma saída. Às vezes dá vontade mesmo, né? Você vê tanta barbaridade, tanta coisa absurda que é dita, que é compartilhada, que a gente desanima, né? Mas talvez assim, um caminho seja mostrar, né, para ela que, na verdade, a fake, né, a notícia não, né, a desinformação, ela vai contra os próprios interesses da pessoa, né? Ela vai trazer um prejuízo que, primeiramente, é um prejuízo social, né? Mas é um prejuízo também dela, né? O caso que o Adriano colocou aí da Fabiana do Guarujá é um caso, né, que é muito impactante. Imagina uma pessoa ser apedrejada, né, morta, né, por uma notícia, por uma mentira, né? Então é isso mesmo, né? Essa coisa de tentar trazer a pessoa e mostrar que, na verdade, aquilo, olha, esse tipo de funcionamento, de comportamento, ele vai trazer um prejuízo que é para todos nós. Não é só para o outro grupo que você pensa que é seu inimigo, né? E claro, a oposição sempre é boa, né? O nós contra eles pode existir dentro do campo das ideias e no sentido de construção, né? Não no sentido de eliminação.
Existem alguns estudos que dizem que o fato do negacionismo ante a Covid-19 ter partido do líder do Estado hoje matou mais apoiadores dele do que pessoas que são contrárias a ele. Porque pessoas Sim. que acabam aderindo ao pensamento negacionista, né, ao histórico de atleta, e acabam se colocando em situações ruins. Olha só que comentário interessante que chegou aqui. Faço uma analogia à industrialização do século XIX. Parte da sociedade se posicionou contra as mudanças decorrentes do processo de mecanização da população. Caminho errado. A tecnologia inova e traz benefícios. Nesse sentido, a postura de criticar, demonizar o que ocorre nas redes sociais não surte efeito. Penso que deve haver articulação de pessoas, partidos políticos, organizações que têm em comum o respeito ao ser humano. A postura de reclamar e não agir não está surtindo efeito. É isso, Paulo. Muito Fechou. bom. Paulo Alexandre foi professor meu. Abração, Paulo. Paulo, maravilhoso comentário. Eu acredito firmemente que seja isso Cara, é mesmo. bom. Agora, em relação às fake news dentro da política, Gustavo, você vai fazer a cobertura, né, das campanhas locais. Você tem visto que essa vai ser uma tendência? Você acredita que por nós estarmos em uma cidade menor, os candidatos vão se comportar? Ou você acha que dentro dos seus núcleos políticos vão soltar tudo que tiver que soltar de mentira para poder ganhar um capital político aí? Olha, é complicado. A gente já viu muita coisa aqui em Mirassol. E assim, eu não duvido de nada, não. Dentro do campo político aí, eu acredito que vai rolar muita coisa assim das pessoas mal intencionadas, e aí cabe ao eleitor saber diferenciar, saber olhar aquilo e perceber que aquilo não é uma verdade, né? Para poder escolher o melhor caminho para a cidade de Mirassol, principalmente, né? As eleições municipais, elas nunca foram tão pautadas pela política nacional como é hoje em dia. Antigamente não existia, ninguém olhava o partido de quem estava votando no pleito municipal. Hoje em dia, como a esquerda está um pouco mais demonizada, vamos dizer assim, por boa parte da população, hoje em dia é capaz, se alguém entrar aí de PT, PCdoB, PSOL, pode até passar vergonha no pleito municipal. Então, a gente vê uma tendência de partidos de direita entrando, que é uma coisa que não agrega muito para a democracia, né? E fake news vai rolar, sim, eu acredito muito que vai ter fake news, e não é porque é partido de direita, rolaria de qualquer lado. Maravilha. Tem mais um comentário interessante aqui do Júlio Salomão. A internet conseguiu unir pessoas que tinham comportamentos preconceituosos que em outro tempo não seriam aceitos. Formando um rebanho, essas falas ganham força e, no caso do governo atual, se tornam institucionais. Eu acho que vai de encontro ao que o Leandro já falou para a gente aqui, algumas oportunidades do pertencimento, né, Leandro? Sim, sim, sim. Se você puder colocar o microfone um pouquinho mais perto aí, Leandro. Tá. Falar um pouquinho mais alto, né, também. A possibilidade, você vê, né, a diferença, Adriano, exatamente aquilo que você colocou. Se cria um grupo, né, então um pessoal aí é banido do Twitter e resolve criar, né, um grupo próprio, né? Com a internet, de fato, essas pessoas que estariam, né, não estariam coesas, estaria um aqui, outro lá longe, eles conseguem uma comunicação, né? Então conseguem se unir de uma forma, não tem uma limitação física. Então a internet dá esse tipo de possibilidade, né? E de fato, né, o comentário do Júlio aí acho que é muito pertinente e surgem, né, grupos que a gente pensava que a gente não veria isso novamente, né? Tá só na história, né, nos livros de história, e soava como absurdo, né? Um absurdo muito grande. E, de repente, a gente vê a coisa acontecendo, né? E as pessoas negando, né? E aquela história, né? Como é que o pessoal aderiu ao nazismo,
né? É algo assim que para a gente é incompreensível, né? E sem querer fazer a comparação de neonazismo no estágio final dele com o que a gente tem, né, no momento atual, mas de fato, né? Então, isso tudo que não seria aceito, ele ganha corpo, né? E ganhando corpo, eles se sentem, né? É o comportamento de massa, né? Então, se sentem mais fortes. Posso dar um adendo aí? Claro, vamos lá. O tiozão do churrasco hoje ganhou, o Júlio sim. bem falou, o tiozão do churrasco. O tiozão do churrasco falava as bobagens dele ali e morria com ele, né? Não era disseminado. E agora são vários tiozões de churrasco reunidos aí nas redes sociais. Eu vou dar um exemplo, acabei de abrir uma notícia aqui, que eu achei assim, eu gostaria que fosse fake, mas não é. A manchete é a seguinte, ó, aspas, vai dar vontade de morrer, fecha aspas, diz prefeito sobre reforma do cemitério. Isso aqui é um prefeito lá da Bahia, ele reformou o cemitério, ele, na entrevista ali, ele quis dar uma de tiozão do churrasco. Ó, vai dar vontade de morrer de tão bonito que tá. O jornalista já falou assim, melhor você do que eu, né? Mas o pior de tudo não é isso. Você vai nos comentários do post e você encontra gente dizendo o seguinte, o cara não pode mais brincar, olha o mimimi. Poxa vida, o cara é um representante público, ele é o chefe do executivo municipal. Ele tem que se comportar como tal, não pode fazer uma piadinha dessa, principalmente numa entrevista, né? Muito bem colocado. Gente, eu gostaria de agradecer aqui todas e todos que estão participando. Está lotado de comentário aqui que eu já vou colocar para a gente ler e responder as perguntas. Pedir para vocês continuarem compartilhando o nosso bate-papo, continuar curtindo, mandando seus comentários, que a gente ainda tem algumas coisas para poder estar debatendo em relação a esse tema. Tem uma pergunta aqui, vamos a ela. Tem uma pergunta, a geração principal que elegeu o atual desgoverno, do qual eu me recuso a dizer o nome, é a geração que teve uma grande mudança enquanto eram mais jovens, saindo da ditadura e entrando na democracia. É uma geração que teve muita liberdade em relação a várias coisas, como drogas, sexo e etc. Por que essa geração que teve tanta liberdade se tornou a geração que elege um retrocesso do tamanho que estamos vendo, né? Pregam tanta moralidade. Não consigo entender isso. Eu queria uma parte nesse comentário da Vera Molina, muito interessante. A gente vê que é um falso moralismo, na verdade, né? Porque as pessoas elas continuam vivendo, continuam agindo como sempre agiram e ficam delegando moralidade para as outras pessoas. Isso acontece muito porque nos últimos anos as minorias sociais, que são maiorias populacionais, mas as minorias sociais foram ganhando protagonismo na nossa sociedade. As populações LGBT, por exemplo, elas conseguiram visibilidade e direitos que eram negados a elas anteriormente. E hoje a gente vê uma animosidade terrível contra essas pessoas. Nós, negros, que conquistamos o direito às cotas para poder ter acessibilidade a direitos que foram historicamente negados a nós. E a gente vê tudo isso sendo atacado, né? Então, a gente, infelizmente, estamos numa geração que tem liberdade, que tem acesso à informação, mas que não tem senso crítico para consumir essas informações e que acabam agredindo as outras pessoas. Nós esquecemos uma máxima, que é o meu direito termina exatamente quando começa o direito da outra, e vice-versa. E nós não devemos nos sentir acuados porque as minorias sociais estão ganhando espaço, porque nós queremos defender, nós não, né, os reacionários, essas pessoas que moralizam demais e que querem acabar com os direitos das minorias. Elas querem defender um privilégio que sempre pertenceu a elas e às suas classes. Acho que esse é um pensamento muito atrasado. Nós precisamos superar isso. Hoje, mais cedo, eu estava enviando convites para grupos dos quais eu faço parte e eu sou uma pessoa diplomática. Eu tenho os meus posicionamentos, mas eu gosto de conviver com todas as pessoas. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar com as pessoas e ouvir,
né, os pareceres diferentes e poder debater, dialogar. E um dos grupos que eu estava, o cara falou ali, né, um colega meu falou, olha, a gente estava falando sobre fake news, o cara falou aqui nas faculdades estavam colocando preservativos para as pessoas, liberando sexo total, pessoas que estão colocando propostas de banheiros para gays, ou é homem ou é mulher. Cara, você precisa entender que existem mais coisas, o mundo não é tão binário assim. Gênero não é binário, né? Existem pessoas que precisam se resguardar. Imagina uma pessoa trans entrando no banheiro junto com pessoas que são preconceituosas, né? Uma vez que vocês não permitem que as mulheres trans, que os homens trans utilizem os banheiros de seus gêneros, masculino e feminino, precisa ter um banheiro para eles poderem estar seguros. Imagina uma mulher trans entrar num banheiro onde tem 5 caras que são preconceituosos e homofóbicos. O que você acha que vai acontecer com essa mulher? Então é preciso você aprofundar esse tipo de debate para poder entender que a sociedade ela evolui, que a sociedade ela precisa de novos debates e de novas características para que a gente possa abraçar a diversidade e não impedir que a diversidade exista. Porque quando a gente impede que a diversidade existe, seja por meio de fake news ou por posturas autoritárias, tem nome, se chama fascismo. E a gente não quer viver numa sociedade fascista, né? Gustavo, sim, em relação a tudo isso que foi dito aqui, das liberdades, das pessoas que não sabem das suas liberdades, o que você tem para me dizer? Bom, um abração para a Vera, grande abraço para você. Eu acho o seguinte, sobre tudo isso que ela disse, e também o que você já falou aí, muitas pessoas não sabem utilizar as redes sociais. Por quê? Você pega a pesquisa do Ibope de 2018, que diz que 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Isso dá quase 40 milhões de pessoas. Ou seja, se a pessoa é analfabeta funcional, o que é o analfabeto funcional? É aquele que sabe ler, sabe escrever, mas não consegue interpretar, né? Bom, então, ela pega uma notícia falsa, ela vai replicar essa notícia. Ela vai disseminar a notícia falsa sem mesmo saber do que aquilo se trata, né? Pega um link lá, ela nem entra no link para ver que aquele link é do ano de 2009, falando algo da China, né? Para divulgar hoje como se fosse uma notícia atual. É o analfabetismo funcional e também o analfabetismo digital, podemos dizer assim. Então, as pessoas muitas das pessoas, a maioria, eu diria até, não estão preparadas para utilizar a rede social. E esse é um grande problema, porque você não pode impedir ninguém de usar uma rede social. Leandro, o professor Paulo, ele colocou esse comentário aqui. Ao invés de desmentir o que for postado, devemos inundar as pessoas com informações também. Agora, dentro da área da psicologia, como você enxerga a linguagem necessária para se inundar essas pessoas de informações? Porque como o Gustavo acabou de constatar aqui, de nos apresentar um dado, nós temos pessoas que são analfabetas funcionais. E isso pode soar como uma ofensa, mas não é. Tá? É importante entender que quando se fala que uma pessoa é analfabeta funcional, é que ela não teve a bagagem necessária para ter interpretação do que está colocado para frente dela. Na verdade, é uma denúncia contra o sistema educacional brasileiro, né? É uma denúncia contra o sistema educacional brasileiro que passou por um apuro agora, mas que ainda bem que o Fundeb foi aprovado. Nós estamos aqui. Tem determinados assuntos que eu não domino. Ou seja, se eu for querer falar sobre isso, eu vou estar sendo um analfabeto funcional falando sobre algo que eu não domino. Por exemplo, se eu for falar sobre a perspectiva da psicologia em relação a isso, sobre a linguagem que se deve ser usada para inundar as pessoas de informação. Por isso mesmo que temos o Leandro aqui para poder falar sobre isso. Que tipo de linguagem que nós deveríamos usar para poder abordar essas pessoas? Porque nós temos as fake news, que são extremamente atrativas, a forma como elas são montadas. Como construir, então, uma linguagem para poder disseminar as informações pautadas na verdade, informações checadas, informações que constroem um debate e não destroem democracias? Pois é, né? Ótimo comentário aí do Paulo. E
É isso mesmo, né? O primeiro momento é não responder a partir do lugar que nós somos colocados, ou seja, do nós contra eles, né? Então é de entender de que essa lógica precisa ser quebrada. A tendência é mesmo, né? Um dá uma resposta, faz uma afirmação um pouco mais atacando um pouco mais, a gente responde a partir desse lugar, né? Então de quebrar essa lógica, colocar sim informações e principalmente, né? A esquerda, principalmente, é acusada de ter, né, um formato muito acadêmico, né? Então, e de que as pessoas não teriam acesso, né, a esse tipo de pensamento. Então, de fato, né, é um pouco de tentar, né, é mais Paulo Freire, né? É entender qual que é o universo da pessoa, o que é que faz sentido para ela, porque não se trata de burrice, né? Não se trata de uma falta de capacidade, né, da pessoa. Se trata, sim, de uma questão cultural, né, das condições materiais que a pessoa teve, né, o ensino, como o Gustavo colocou, né, o nosso ensino é extremamente precarizado, né, então, sim, né, pensar sempre no diálogo, né, sempre tentar ir pelo caminho da construção do diálogo, né, quebrar de primeiro momento o nós contra eles, esse é o fundamental, né, e claro, tentar dialogar a partir do universo da pessoa, né, daquilo que faz sentido. Agora vamos apimentar um pouco o assunto aqui, já passamos de 1 hora de debate e parece que começou agora, tá muito legal, tá muito bacana, as pessoas participando, eu queria aproveitar, mandar um abraço para o Murilo Martinelli, meu amigo Cebola, participou aqui com a gente. Um grande abraço, viu, meu amigo? Eu tô com saudade de você. Vamos apimentar um pouco o assunto aqui. Essa semana apareceu uma fake news relacionada ao NAP, que é uma organização americana de, digamos assim, como que eu posso colocar para não ser mal interpretado, mas de mapeamento e acolhimento a pessoas que têm uma atração doentia por menores de idade. E Bolsonaro fez um Twitter que foi replicado diversas vezes pelos apoiadores, dizendo que a esquerda brasileira está legislando para descriminalizar a pedofilia. Eu vou repetir, porque é um absurdo, é uma loucura, mas eu vou repetir para não deixar dúvida. O Bolsonaro tweetou dizendo que a esquerda brasileira está legislando, ou seja, criando leis, para descriminalizar a pedofilia. É doentio. Isso é doentio. Né? Sim. Agora, como denunciar, Gustavo, você que é da imprensa, como denunciar essa máquina de fake news? Porque está partindo do presidente da República, não está partindo do Zé do Boteco, não está partindo do tio do churrasco, está partindo do presidente, cara. É doentio isso que ele postou. Agora, vocês da imprensa, como lidar com isso? Como denunciar? Como fazer um contraponto? Olha, é muito difícil responder essa sua pergunta e eu não consigo, acho que eu não vou conseguir responder e acho que muitos profissionais da imprensa não vão conseguir também, porque é o que você falou. Nós estamos falando praticamente da autoridade máxima do país, que deveria se portar de uma forma, mas ao invés disso dissemina notícias falsas ou se aproveita de notícias verdadeiras para publicá-las da forma que melhor lhe convir, né? E esse não é o caminho também. E aí a imprensa tenta mostrar o outro lado, mostrar o que realmente acontece, e hoje quem está apanhando bastante nas redes sociais é a própria imprensa, né? Vide aí as hashtags Globo Lixo e todos os lixos que existem hoje em dia para esse pessoal. Então, é muito difícil de combater realmente, porque quando parte de uma autoridade e nada acontece com essa autoridade que está fazendo isso, fica difícil da imprensa combater também. Realmente, Leandro, seu parecer sobre isso, porque realmente foi algo que me deixou bastante incomodado, porque
é um absurdo. A gente vê muitos absurdos acontecendo, né? Acerca das fake news, principalmente atacando nós, falando por mim agora, somos progressistas, que visamos um mundo mais acolhedor, que visa um mundo que busca a evolução para que nós possamos ter interação das diversidades, mais igualdade social, mais justiça social, né? Nós estamos sendo atacados por esse sistema que visa a manutenção desse sistema desigual, de seus privilégios. Sim. Agora, em relação a esse ponto específico, qual que é o seu parecer? Pois é, né? O que acontece? Tem um deslocamento, né, do debate. Então, quando eles levam para a questão da moralidade, né, é justamente para desviar a atenção de tudo aquilo que é inconfessável, né? Por que é que se combate a esquerda? Qual que é a proposta, né? Qual que é a política desse governo? Então, assim, são questões que são que é inconfessável mesmo, é tirar direito, né, é retrocesso, é ataque à universidade, né, tudo aquilo que o Adriano já colocou agora, e não surge, na verdade não surge, isso é apenas uma instrumentalização de uma força muito maior, né, que é o grande capital, né, e que toca exatamente aonde a classe média se sente desconfortável. Então é todo um sistema que se encaixa, né? Existe algo aí que é inconfessável, né? Eu me incomodo com a ascensão, porque o pobre ele está indo para a universidade. A universidade ela é um dos meios de ascensão social, né? O diploma universitário ele é um signo de exclusão, né? É inclusão pelo consumo, né? É uma série de avanços que nós tivemos que incomoda demais, né? E uma classe média que, na verdade, não tem um lugar tão fixo, né? Dentro de uma estrutura social e se sente extremamente ameaçada, né? Então, por onde eu ataco? Né? Eu, de forma alguma, né, que eu vou poder falar que eu estou incomodado porque agora você faz sua faculdade, né? Ou porque você tem uma visibilidade que antes você não tinha, né? Então, e é bem isso, né? E o presidente, ele sabe, ele aprendeu a fazer esse jogo, né? E claro, como você colocou, o fato de isso não surtir nenhuma punição, né? É pior, né? Ainda pior para a gente, né? E de fato, como agir, né? Como a gente poderia, eu também me sinto um pouco impotente, né, quanto a isso, porque deveria ser papel das instituições. Mas a punição não vem porque ele tem um grande apelo popular, um grande apoio popular ainda. Sim, pois é, né? E exatamente por esse caminho, né? Ele vai pelo afeto, né? Então ele toca exatamente nisso que é considerado o princípio moral, né? Princípios morais que fundamentam a sociedade, né? De, por exemplo, cuidado, o princípio de santidade, né? Que é o contrário de coisas aversivas, né? Aquilo que dá nojo, né? Então é toda uma manipulação pelo afeto, né? Que toca muito rapidamente, não passa, né? Pelo crivo da racionalidade, né? E a gente fica mesmo à mercê disso tudo. Isso é lamentável, né? Porque e ainda assim, quando a gente vê o presidente fazendo isso, eu não espero nada além disso, né? Todo mundo sabe, ele está aí há 30 anos, né, na vida pública e até hoje nenhuma declaração dele foi no sentido contrário, né? O triste é ver cidadão, colegas nossos, né, familiares, aderindo a esse tipo de coisa, né? De fato reproduzindo, né, um discurso totalmente mentiroso, né, de que demonizando, né, um outro lado e comentários desse tipo, né, de que a esquerda quer legalizar a pedofilia. Quando você pega, por exemplo, os projetos da Maria do Rosário, que ela é alvo principalmente desse tema, né, fake news, né, direcionados a ela,
de que ela defende pedofilia não é crime, é só um transtorno, então tem que ser tratado. Foram várias fakes, né? E aí você vai ver os projetos da deputada, você vê que é totalmente o contrário, né? Projetos até defendendo policial, né? Contra agressão, né? Marielle Franco era a parlamentar do Rio de Janeiro que mais defendia policial. Ela tem o maior número de projetos aprovados em benefício da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Chega a ser um negócio e tá lá para todo mundo ver, né? Olha aqui, eu até vou aproveitar o gancho. Tive a oportunidade de fazer esse curso aqui de introdução aos direitos humanos pela Anistia Internacional. E, cara, você ser defensor dos direitos humanos, você vira um defensor de bandido instantaneamente, que é uma outra loucura também, né? Humano, direito humano, seu direito, meu direito, direito das pessoas, gente, né? Agora, eu queria agradecer a todas e todos que participaram, que mandaram os seus comentários, que compartilharam esse debate excepcional. Agradecer ao Leandro, Gustavo, por todas as suas falas. Eu queria propor um joguinho, o Fato ou Fake. Eu gostaria que todos que estão participando aqui agora, para mandar o comentário, para falar se é fato ou se é fake o que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Eu vou começar com uma que eu acho que ninguém vai ter dúvida, né? Mas vai que, alguns anos atrás, uma pessoa que até foi eleita agora parlamentar, uma das 7 que votou contra o Fundeb agora, que foi destituída do cargo de líder do governo na Câmara. Ela colocou um vídeo falando que, bem, vocês vão me falar se é fato ou fake, tá? A Dilma Rousseff é a dona das lojas Havan. Ela falou isso, e isso foi replicado, cara, de um jeito assombroso nas redes sociais. Mas e aí, o que vocês acham? Fato ou fake? Fake. É fake, né? Hoje a gente sabe que o dono da Havan é o famoso velho da Havan, né? Aliás, eu acredito até que nas vésperas da eleição... Tá de brincadeira, né, Júlio? Nas vésperas da eleição, ou, se eu não me engano, quando houve o impeachment da Dilma, ou algo do tipo, o Luciano Hang publicou uma nota para desmentir, né, que tinha muita gente dizendo que, na verdade, era do Lula, a Havan, né? E ele publicou uma nota nas redes sociais, não é do Lula, fez até vídeos e tal. Foi aí que ele começou a aparecer até. Foi, né? Bem, hoje a gente viu que uma das 16 contas do Twitter que foram excluídas por disseminarem conteúdo de ódio e de ataque às instituições foi uma do Luciano Hang. Ele está entre os excluídos do Twitter momentaneamente por conta de divulgar esse tipo de situação. Eu fui na van outro dia, vi a Dilma lá. Ela é a dona, lá. A gente ri, mas é triste, né? O tal do analfabetismo funcional também funcionando bastante, né? Vamos lá, mais um fato ou fake, hein? Dona Marisa Letícia tem 200 milhões de reais guardados num banco da Suíça, desviados da Avon. Da Avon. Fato ou fake? Fake. A Avon é do Azeredo aí, ó. É do Azeredo? Opa! Pois é, quem me dera. Bem, vamos lá, eu vou ler mais umas aqui que eu separei. Essa da Marisa Letícia aí é bom a gente falar, né? Porque foi recente agora, foi no ano passado. O pessoal comentando bastante, 24 milhões daqui, não sei o que lá, e depois descobriram que era 24 mil reais. Que a justiça, no parecer da justiça, houve um erro de digitação. Então, olha a gravidade do negócio e como se espalhou uma notícia aí prejudicando o nome de uma pessoa que nem está entre nós mais. Pois é. Olha só. Vamos lá nessa daqui, ó. Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil recebem Bolsa Ditadura. E ex-presidentes ganham aposentadoria pelo cargo. Fato ou fake? Essa é difícil, hein?
Não, eu diria Glória Pires que não pode opinar. E aí, Leandro, o que você acha? Eu acho que é fake. Quem que recebe aí? Quem que falou que recebe? O Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Bolsa, o que eles recebem? Bolsa Ditadura. Ah, porque ele está, entendi. Beleza. Neymar melhor do mundo, fato ou fake? Em 2015 foi. Aí, ó, em 2015 foi, tá bom. Tá jóia. Deveria ter sido, deixa eu refazer, deveria ter sido o melhor do mundo. Deveria ter sido. Aí, sobre a Dilma, ó, dizer que era 24 mil reais. Bem, vamos lá, mais um fato ou fake aqui para vocês. Os artistas não recebem tal anistia, tá? E os ex-presidentes não ganham nenhum valor em razão do cargo. Muito o contrário do que acontece com as filhas dos militares, né? Que não casam para receber dinheirinho, uma mata a vida inteira, né? Então, vamos deixar pontuado aqui também a nossa crítica a esse absurdo. Neymar é fake, aí, Polese. Mirassol 6-2 no Palmeiras, fato ou fake? Eu acho que esse é um fato. O interessante disso aí é o seguinte, 6-2 no Palmeiras, só que no mesmo ano o Mirassol caiu. Pois é, né? Vamos lá. Iraniano teve medalha Fields furtada após recebê-la no Rio. Fato ou fake? Opa, acho que é fato. Essa é fato. Esse já é mais fácil. Essa é fato. Infelizmente é fato, né? Bem, vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu quero achar uma de política bastante cabeluda aqui para a gente ver se a gente consegue desmistificar ela. Temos aqui uma fake news sobre a Covid-19. Vamos brincar com elas antes da gente encerrar? Bora. Bem, vou falar aqui para vocês as 5 mais famosas e vocês me falam se é verdade ou se é mentira. Eu misturei aqui, tá bom? O consumo de álcool protege contra a Covid-19. Fato ou fake? Fake. Infelizmente é fake, né? Podia ter alguma proteção. Se fosse um álcoolzinho. Você, todos nós estaríamos imunes. Infelizmente é fake. Animais de estimação podem transmitir a Covid-19 aos humanos. Vou ativar o modo Glória Pires de novo. Para mim é fake. É fake. Aliás, eu nem sei se animal pega. Pega. Existe relatos de alguns tigres, gatos, até cachorros, mas não transmite de volta para o ser humano, não. E uma última aqui. A Covid só é letal em idosos. Aliás, antes de dar o meu parecer, é motivo de muitas discussões entre amigos, conhecidos e familiares, esse tipo de coisa. E quando a pessoa fala, gente, tive contato com alguém com Covid, vamos evitar o contato essa semana e tal. E as pessoas, não fica preocupada não, as crianças não tem nenhum problema, a gente pode estar em contato com as crianças. As crianças é o pior, né? Porque pode ser a maioria não ter nenhum sintoma, mas passar para os adultos, né? Exatamente. E essa semana eu noticiei, a menininha, graças a Deus, está curada, mas uma menininha de 4 anos que estava na UTI do HCM em Rio Preto. Então, uma criança pode ter sintomas graves de Covid-19, sim. Isso aí é um fake, né? Tanto é que em Mirassol morreu, na semana passada, uma enfermeira de apenas 34 anos. Sim. O Diniz é fraco. Essa é fake. Essa é fake. O Diniz é bom. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Terminar de uma maneira leve aqui. Deixa eu me desculpar, eu já me desculpei no programa hoje, mas ontem eu dei uma fake news. Olha aí, Gustavo. Na transmissão do jogo do Mirassol ontem,
aquele entusiasmo todo lá que o Mirassol empatou o jogo fora de casa e fui na onda dos meus companheiros da TS Rádio e acabei noticiando que o Mirassol está classificado para a próxima fase. E é um fake, porque o Mirassol ainda depende de mais um ponto na última rodada. Então, quem acompanhou o jogo ontem, o Mirassol não está classificado ainda, viu, gente? Mas o ponto há de vir, né? O ponto há de vir. Pois é, foi profecia, não foi fake. Muito bem. Leandro, considerações finais? Olha, muito obrigado, né, pela oportunidade. Eu acho que esse debate ele é essencial. Eu acho que a gente tem que procurar caminhos, né? As perguntas aí foram muito boas do pessoal participando e as colocações do Paulo, né? Vamos trocar informações, né? Vamos, no lugar de desmentir, né? Vamos mostrar o desmentido, né? Vamos mostrar a informação, né? O outro lado, né? Da coisa. E eu espero, né? Eu não vejo uma perspectiva assim de, como a gente conversou, de uma mudança tão rápida, né, nesse cenário que a gente está. No entanto, eu acho que o caminho é esse, né? O caminho é a gente começar a tratar do assunto, veicular, né? Como a gente está fazendo, debater, trocar informações e disseminar informações de qualidade e fazer o contraponto disso tudo, né? Então, a gente tem aí hoje um cenário que, né, algo ele vem também de um momento, né, que é um momento de excesso de desinformação ou de informação de qualidade, de superficialidade, né? E cabe a gente aprofundar, né, o debate, né, aprofundar as questões da forma que elas merecem, né? Então é isso. Agradecer aí ao Gustavo e ao Adriano, o Adriano que mexeu o doce aí pra gente, organizou tudo, né? E prazer estar aqui. Gustavo, alguma coisa pessoal, claro. Pessoal que participou, né, com a gente. E é isso. Alguma coisa a acrescentar, Gustavo, suas considerações finais? Dizer que também temos que tomar cuidado, né? Eu disse no começo que as pessoas têm que tomar cuidado com o que publicam, com o que leem, checar o que estão consumindo aí nas redes sociais, né? E também tomar cuidado com o que sai na imprensa, porque muitas vezes o jornalista pode se enganar. Infelizmente, é um ser humano que está ali. A probabilidade é menor, confesso, mas pode se enganar. Eu vou citar um caso que aconteceu em 94, que é o caso da escola base, em março de 94, em São Paulo. Os donos da escola base foram acusados por um veículo de comunicação, um jornal muito famoso lá em São Paulo, de pedofilia, os proprietários e o motorista. Na verdade, quando a polícia começou a apurar os fatos, descobriu que uma criança acabou confundindo um carinho ali, alguma coisa do motorista, e tudo foi degringolando para esse desfecho. A escola, uma escola particular, teve que ser fechada e até hoje os donos não se recuperaram totalmente daquele caso. Então, o fake também pode partir de um veículo oficial de imprensa, né? Então, tem que tomar cuidado, tem que checar tudo, tem que duvidar de tudo, né? E usar a sua consciência para que você possa tomar uma decisão. Publico ou não? Tenho certeza disso, né? Então, eu vou finalizar aqui agradecendo, primeiramente, a todos que nos acompanharam aqui, o pessoal, olha só, o Júlio, a Vera, Fábio Galves. Fábio Galves, não deleta as pessoas no Face, não, filho. Continua dialogando com a paciência que o Leandro tem. Eu confesso que eu não tenho tanta paciência assim. Confesso que também já deletei muita gente no meu Facebook, mas hoje eu repenso um pouco, porque a pluralidade é o mais importante para que a gente possa entender todos os lados, tá? Então, tem que ter um pouquinho de paciência, sim. Obrigado, Adriano. Obrigado, Leandro. Eu espero participar mais vezes. Eu, para finalizar, gostaria de dizer que eu não deleto, eu sou deletado. Isso acontece muito.
Mas eu queria pedir para as pessoas terem responsabilidade, acima de tudo, com a sua saúde, nesse momento de pandemia, muitas desinformações. Tem aqui na minha linha do tempo, nos vídeos, no canal no YouTube também, youtube.com/Adriano Nascimento, uma live que eu fiz com o Dr. Cacau Lopes, falando sobre a Covid-19, desmistificando algumas fakes que foram ganhando força no último período. Então, mais do que tudo, cuidem de sua saúde, não acreditem em notícias muito positivas nesse momento, de remédios milagrosos, de receitas fantásticas que te previnam ou te curam de maneira milagrosa, porque a probabilidade de ser mentira é muito grande, tá? E a probabilidade de fazer mal... 87 mil mortos quase, né? Pois é, Gustavo. E as fakes, elas podem devastar vidas, países, cidades, né? Então, vamos ter responsabilidade, cuidado e ter empatia, né? Se colocar no lugar dos outros, para não inventar mentiras sobre as pessoas, para não acabar com a vida das pessoas, porque isso é realmente um negócio complicado. E agora eu vou deixar essa pergunta aqui para vocês. Fato ou fake, gente? Matheus, gente, o Palmeiras não tem mundial, viu? Só pra... E essa do Adriano aí pode ser que seja fato. Maravilha. Gente, muito obrigado. Um abraço e um beijo para todas e todos que participaram. E até a próxima, gente. Muito obrigado, tá bom? É fake, Vera, é fake. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. É isso, gente. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Compartilhem com seus amigos. Vai estar no nosso Facebook, vai estar no canal do YouTube também. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.